uma notícia urgente, talvez a notícia mais importante do ano da culinária, e eu vou contar aqui para vocês. Kinder Bueno, uma sobremesa famosa e querida no mundo inteiro, acaba de ser aperfeiçoada. Após muita pesquisa e estudo, eu finalmente cheguei no resultado perfeito. E eu vou mostrar isso para vocês. E eu venho te trazer essa receita no período mais doce do ano, a Páscoa. A receita de Kinder Bueno não é só uma releitura, e sim um aperfeiçoamento. E que não seja aquele doce enjoativo que você está acostumado. Então vamos lá para o nosso entremets. Nosso entremets vai ser composto de 5 camadas. A primeira camada vai ser uma sablé breton, que será uma camada muito fina, crocante, para relembrar um pouquinho daquele wafer. A segunda camada vai ser um sponge cake, nada mais nada menos que um pão de ló, para trazer aquela textura airosa, leve, deixar nossa sobremesa mais equilibrada. Terceira camada, aquele creme de avelã maravilhoso. Não é Nutella, esse aqui é ainda melhor. Então a gente vai trazer aquele recheio de Kinder Bueno, que para quem não sabe é uma pasta de avelã com chocolate branco ao invés de chocolate preto naturalmente da Nutella. Quarta camada, um mousse de chocolate meio amargo. E a quinta camada nós vamos colocar um crocante de castanhas. Esse crocante de castanhas vai ser composto por avelã. Então uma sobremesa que ao final teremos avelã, chocolate branco, chocolate preto, sem erro. Então começando a nossa primeira camada, aquela massa crocante que a gente vai deixar ela secar um pouquinho. Então por isso a gente vai começar por ela. A gente quer ela sequinha, crocante, bem fininha. Seria mais uma adaptação do wafer. Então para nossa receita, 4 ingredientes super simples. 75 gramas de manteiga. A manteiga ela já está um pouquinho derretida aqui, ou ponto de pomada seria o ideal. 75 gramas de açúcar. 100 gramas de farinha de trigo. Que eu vou colocar 5 gramas de fermento. E uma pitadinha de sal. Então a gente vai aqui misturar com fouet. O que a gente quer é uma mistura homogênea no final. Após nós conseguirmos essa mistura homogênea, então aqui, massa homogênea, nenhum pedaço de manteiga. Aqui você consegue ver que a coloração está homogênea, uma massa única. Então o próximo passo a gente vai descansar essa massa por 10 minutos na geladeira. Enquanto a nossa massa vai descansando na geladeira, nós vamos preparar a segunda camada, que será o pão de ló. Para essa etapa você vai precisar de uma batedeira. Então tudo que a gente precisa fazer é colocar no nosso bowl, primeiramente 5 ovos e 150 gramas de açúcar. Pão de ló é uma receita super clássica, então é sempre um ovo para 30 gramas de açúcar e 30 gramas de farinha. Então lembrando, batedeira, 150 gramas de açúcar, 5 ovos, então aqui, com os ovos e o açúcar na batedeira, eu vou começar em velocidade baixa, aumentando até uma média alta, por aproximadamente 8 a 10 minutos, ou até dobrar de tamanho. Então a gente consegue ver que o volume ele vai aumentando conforme o tempo, porque vai entrando o ar, vai airando essa mistura, lembrando apenas de açúcar e ovo. A farinha vai ser acrescentada no final, fora da batedeira. Passados 10 minutinhos, vamos dar uma olhadinha na nossa mistura. Aqui a gente já consegue ver que o açúcar, o ovo já formaram um creme, dobrou de volume. Então
Então o próximo passo é a gente adicionar farinha de trigo. A farinha de trigo na mesma quantidade de açúcar, 150 gramas, e peneirada. Peneirada para a gente evitar grumos, porque quanto menos a gente mexer nessa mistura agora, melhor. Como não vai fermento, a gente quer manter essa estrutura airosa até o momento de ir para o forno. E uma vez no forno, a gente só abre quando estiver pronto. Então essa farinha, tem aqui uma peneira, de pouquinho em pouquinho. Eu peneiro a farinha e misturo. De maneira delicada, de baixo para cima, só para envolver a farinha de trigo. E com essa mistura de farinha pronta, lembrando, temos a massa de pão de ló e a massa que nós deixamos descansando na geladeira. Agora ela já está bem firme, a manteiga esfriou, está no ponto ideal para a gente abrir ela. Então aqui eu tenho duas massas, as duas vão entrar ao forno a 170, 180 graus, dependendo do seu forno. 180 seria o ideal em um forno profissional, 160 em um forno caseiro. A gente vai entrar as duas misturas ao forno, ao mesmo tempo a sablé fica pronta em 15, 20 minutos, até ganhar uma coloração bacana. E o pão de ló mais ou menos 15 minutos. Como ele vai ser mais fino, o ponto de assar dele vai ser 2, 3 vezes mais rápido que o convencional. Então, para o pão de ló eu tenho aqui uma forma rasa. Nessa forma, o basicão, eu vou untar ela com óleo e um pouco de farinha de trigo. Não precisa exagerar, nesse momento a gente só quer cobrir o fundo, só para não grudar. Fundo da forma coberto, a gente vai despejar essa mistura. Assim como a gente colocou a farinha de trigo, com bastante cuidado. Então aqui a gente já despejou a nossa misturinha do pão de ló. Vou deixar ela de lado rapidamente, só para a gente colocar no forno junto com a nossa sablé. Para sablé, colocou na bancada. E o jeito mais fácil de a gente abrir qualquer massa seca, massa podre. Pega um plástico filme. Embaixo, em cima. Só para ficar mais fácil, gente, na hora da gente passar ela para a forma de assar. Então aqui, se você deixar ela na temperatura ideal, ela vai facilmente ser aberta. Se tiver muito gelada por conta da manteiga e a massa ficar um pouquinho mais difícil de abrir, é só tirar um pouquinho, descansa 5 minutos. Não tem problema nenhum. Aqui lembrando, como a gente quer relembrar aquele wafer crocante do Kinder Bueno, nós vamos fazer uma massa extremamente fina. Vai ser quase uma tuile. É literalmente para dar essa crocância. Porque a sobremesa em si já é muito saborosa. Então é o crocantinho da massa. Eu vou pegar uma amassadeira e só deslizar ela em cima. Se você precisar ajustar, pega o rolo, plástico filme de novo. Dá mais uma alisadinha, mais uma afinada na massa se precisar. Se você não tiver esse tapete em casa, papel manteiga funciona do mesmo jeito. Agora sim, massa sablé pronta. Pão de ló pronto. Os dois no forno, 15 minutos. E agora nós vamos para a terceira camada. A terceira camada que tem aquela textura entre um creme e um mousse super cremoso, com um gostinho de avelã e chocolate branco. Nada mais que uma Nutella branca. Então aqui, previamente, eu coloquei 150 gramas de avelã para tostar. Para quem não sabe, a avelã, para descascar ela, é só colocar numa forma rasa, 10 minutinhos de forno, só até tostar aquela casca que fica no exterior dela. Enquanto quente, transfere para um pano de cozinha, colocou tudo aqui, mexeu. Você quer chacoalhar, encontrar o máximo de atrito possível entre as avelãs, para que a casca se solte quase que de maneira instantânea. Então a maioria da casca nós já conseguimos retirar só na fricção. Então a gente deixa do jeito que está. Então 150 gramas de avelã, já descascada e ainda quente. Super importante, todos os ingredientes nessa etapa da receita, nesse creme, precisam estar quentes. Com isso a gente consegue soltar mais a gordura da avelã. E no momento que a gente colocar o chocolate branco derretido também, ele consegue mixar muito mais fácil no liquidificador.
Então, seja lá seu liquidificador fraco ou forte, vai funcionar. Nesse primeiro passo, nós vamos colocar somente avelã. Se você tiver um processador, liquidificador, essa receita é feita para funcionar com ambos. Então, só a avelã vai ser um pouco mais difícil de bater no início, mas com o tempo ela vai soltando a gordura dela e vai ajudando a mixar. Se você colocar nessa etapa o chocolate e o creme de leite, vai acabar que toda essa avelã, os pequenos pedaços, eles vão ficar na superfície e não vai chegar na lâmina para bater. Então a gente precisa ter um creme pronto e sólido antes de entrar o restante dos ingredientes. Enquanto o nosso creme vai batendo, eu derreti aqui 100 ml de creme de leite fresco e 150 gramas de chocolate branco. Formei um creme e desse creme ainda morno eu vou colocar dentro do nosso liquidificador. E aqui, depois de a gente mixar o nosso creme, o que você vai obter é isso. Uma textura super cremosa, uma ganache de chocolate branco com avelã, uma Nutella branca. Eu sei que a coloração não está branca, mas aqui está a nossa ganache. O que importa no final vai ser o sabor. Com esse creme pronto, eu vou cobrir ele de plástico filme, colocar na geladeira 10 minutinhos só para a gente ter uma temperatura um pouquinho mais fria na hora de rechear. Então, agora vamos lá para a nossa quarta camada. Quarta camada, mousse de chocolate meio amargo. Para o mousse, nós vamos precisar de 150 gramas de chocolate meio amargo. O chocolate já derreti em banho-maria. Se você quiser colocar no micro-ondas 30 segundinhos, 30 segundos e mexendo até derreter, o que importa é o chocolate 100% derretido. 3 gemas, 3 claras de ovo e 150 ml de creme de leite fresco. Creme de leite fresco, não de caixinha, essencial porque nós vamos formar um chantilly em ponto de pico mole. Já explico o que é isso, mas creme de leite fresco sempre. Então eu vou colocar 3 claras de ovo e para ajudar a segurar um pouquinho esse pico, 30 gramas de açúcar. E aqui velocidade começando baixa para média. Então para quem não conhece, pico mole é quando você puxa esse batedor da batedeira, quando você inclina, você consegue ver que ele inclinou junto. Esse é um pico mole. Se você mexer um pouquinho, ele vai cair, mas ele ainda assim é estável. Então nós temos aqui a nossa clara em neve pronta. Com a clara em neve pronta, chocolate derretido já em uma temperatura um pouco mais ambiente. Quanto mais próximo da temperatura ambiente e derretido você conseguir deixar, por volta dos 30 graus, seria o ideal. Eu vou entrar com essas 3 gemas de ovo na mistura de chocolate. E em seguida a gente vai pegar 1/3 dessa mistura de chocolate e gemas e colocar na clara de ovo. Primeiro 1/3 só para a gente conseguir começar a colocar essa mistura. Chegar na mesma temperatura os dois ingredientes. Uma vez misturado, a gente vai pegar toda essa clara de ovo e jogar em cima do chocolate. E aqui, como sempre, tudo na confeitaria, delicadamente. Movimentos circulares e de baixo para cima. Nós vamos misturar esse chocolate. Uma vez o chocolate misturado, você consegue ver a mistura homogênea, firme. Porém, falta o último ingrediente, que seria o nosso chantilly. Então, eu vou voltar esse bowl, batedeira, 150 ml de creme de leite gelado. Se não tiver gelado, ele não sustenta o chantilly, não fica um chantilly firme. Aqui a gente nem precisa lavar o bowl. O mesmo bowl que você bateu clara de ovo, já joga o creme de leite. O chantilly é super rápido, então se você precisar desligar a batedeira para verificar, é sempre bom, porque passou
um pouquinho do ponto, ele já fica amanteigado. Então, para não perder o ponto chantilly, aqui eu vou verificar. Aqui você consegue ver que a mistura está perfeita, firme, está segurando, assim como a clara de neve em picos moles, porque se você chegar próximo do chantilly, daria até para colocar mais 10, 20 segundinhos na batedeira para ficar aquele ponto perfeito e firme. Mas como você ainda vai trabalhar essa mistura com a clara de ovo e o chocolate, você não quer passar do ponto. Então a gente deixa um pouquinho antes aqui para chegar no ponto no chocolate. Então aqui a mesma espátula e a mesma regrinha anterior. Mistura primeiro 1/3. E assim que você tiver uma mistura homogênea ou quase homogênea, a gente entra com o restante. E assim que você tiver essa mistura homogênea, nós vamos passar para uma forma rasa, porque a gente quer esfriar o máximo possível. Aqui você poderia deixar até no próprio bowl. Só estou passando para a forma rasa para a gente conseguir esfriar o mais rápido possível e ganhar o ponto nesse mousse para a gente conseguir finalizar a nossa sobremesa. E agora nós vamos chegando na parte principal, que é a montagem da nossa receita. Se você acompanhou o vídeo até aqui, eu peço por favor que você curta, se inscreva, acompanhe esse e os próximos vídeos do canal. Com isso você me ajuda a continuar fazendo mais vídeos para você, e você aí de casa vai aprendendo receitas novas, jamais vistas como essa daqui. Então, para nossa montagem, eu tenho aqui a nossa sablé já pronta, após 15 minutos de forno. Você consegue ver que é uma massa extremamente fina, super crocante, você consegue pegar com uma mão tranquilamente. Aqui, uma crocância maravilhosa. Se quebrar, que nem aconteceu agora, não tem problema nenhum. Na hora da montagem a gente resolve tudo. E é claro, o nosso pão de ló. O pão de ló eu vou desenformar agora para ver como ficou. O pão de ló, se você untou direito, ele vai facilmente sair da forma. Muito similar à espessura da sablé, porém a sablé é uma crocância, e o pão de ló seria a maciez. A nossa massa rairosa vai trazer uma leveza muito boa. Então, para a montagem, como eu nunca fiz essa sobremesa antes, veio da minha cabeça essa semana, sabores diferentes, Páscoa, por que não? Então, para a montagem a gente vai improvisar um pouquinho. Como eu não tenho nenhum molde aqui de entremê e provavelmente você também não tem na sua casa, vamos montar junto. Então, vou cortar o nosso pão de ló nesse formato redondo. Aqui só para vocês verem, macio, uma camada fina, pão de ló. Vou cortar 3 aros. Então 3, lembrando, a gente ainda vai entrar com mousse, ganache e a sablé. Então a gente quer colocar essas 6 camadas dentro desse bowl. Se só couber 4, se só couber 2, não tem problema, o importante é ficar camadas finas, uniformes, para o sabor ficar equilibrado. O mesmo eu vou fazer com a sablé. A sablé, por ser muito crocante, se ela não for cortada com um aro, se você quiser cortar na mão, não tem problema. Provavelmente ela vai quebrar aqui na hora que eu colocar o aro. Mas a gente pega o crocantinho e coloca como se fosse um crumble ali no recheio. Sensacional também. Então aqui delicadamente eu consegui cortar o aro. Vou deixar de lado. E agora vem na minha cabeça, já que a gente está com o aro redondo, vamos fazer também a sobremesa em camadas ou entremê em um formato circular. Não tem por que fazer retangular nesse momento. Então aqui eu já tenho 3 camadas de cada pão de ló sablé. A quinta camada que eu vou ensinar na próxima receita é um praliné de avelãs. Praliné de castanha, serve para qualquer castanha. E aqui, com a sobremesa pronta, a hora da verdade. E como todo bom entremê, aqui a gente consegue ver a camada, uma por uma,
ganache, mousse, sablé, pão de ló. Uma sobremesa equilibrada e deliciosa.